Há decisões que parecem pequenas, quase banais. Escolher um objeto, uma cor, uma música, ou um animal. Mas o que acontece se eu lhe disser que, por trás dessas escolhas, existe uma porta secreta para o seu inconsciente? Carl Gustav Jung, o grande explorador da alma humana, acreditava que são justamente as escolhas feitas sem muito raciocínio lógico que revelam nossas verdades mais profundas. Porque nesse instante não é a razão que decide, é algo mais antigo, mais visceral, mais autêntico, o inconsciente. E é aí que entra o convite de hoje. Diante de você, 4 animais. Apenas um chamará sua atenção de forma imediata. Pode ser atração, pode ser estranhamento, até rejeição. Não importa. O que importa é que essa reação é um reflexo direto do que está vivo dentro de você neste momento. Esse não é um teste de internet para divertir por alguns minutos. É um espelho simbólico, um retrato psicológico que não fala de quem você é para sempre, mas de qual força arquetípica está pedindo espaço em sua vida agora. A águia, a serpente, o lobo e o cavalo. Cada um deles guarda um arquétipo ancestral, não inventados pelo homem, mas impressos na alma humana ao longo de milênios. Quando você escolhe um deles, não escolhe apenas uma figura. Escolhe uma parte de si mesmo que se manifesta e pede reconhecimento. Este é o ponto crucial. O animal que o atrai não é um rótulo, mas um sinal. Ele indica a direção do seu processo interior. Pode apontar para a sua necessidade de clareza, para sua transformação inevitável, para sua busca por liberdade, ou para a urgência de canalizar sua energia vital. Mas antes de mergulharmos em cada arquétipo, é importante lembrar: Jung nos alertava que o que não é trazido à consciência se manifesta como destino. Aquilo que você ignora em si mesmo acaba aparecendo na forma de crises, relações difíceis, escolhas confusas. Por isso, este exercício é mais do que uma curiosidade. É uma oportunidade rara de ouvir a voz oculta da sua alma. Então, respire fundo. Silencie por alguns instantes a mente que analisa demais. Deixe que sua intuição escolha. Que a partir dessa escolha, permita que as próximas páginas revelem o que talvez você ainda não ousou dizer a si mesmo. Porque, no fim, não se trata do animal em si. Trata-se de você e do diálogo que começa agora com sua própria verdade interior. Quantas vezes você já se pegou escolhendo algo sem pensar muito? Uma cor de roupa, um caminho diferente para voltar para casa, uma música que de repente pareceu a certa naquele momento. E só depois, olhando para trás, percebeu que aquela escolha dizia muito sobre o que você estava vivendo internamente? Carl Gustav Jung, que dedicou a vida a explorar os mistérios da psique, acreditava que essas escolhas rápidas não são obra do acaso. Elas vêm de uma camada mais profunda da mente, o inconsciente. Não o inconsciente como algo obscuro e distante, mas como uma fonte de sabedoria que se manifesta o tempo todo, mesmo quando não estamos conscientes disso. Segundo Jung, aquilo que escolhemos de forma instintiva funciona como um sonho acordado, um símbolo que escapa ao controle da lógica e nos mostra de maneira quase poética o que está acontecendo dentro de nós. Ao escolher um animal, por exemplo, não estamos apenas apontando uma preferência estética. Estamos dando voz a uma parte da nossa psique, que silenciosa pede reconhecimento. A linguagem do inconsciente ou inconsciente não fala em frases racionais. Ele se expressa através de imagens, símbolos, sensações. É por isso que os sonhos são tão enigmáticos e tão reveladores. Eles não trazem respostas diretas, mas metáforas que, quando decifradas, apontam para aspectos profundos da nossa vida emocional e espiritual. Da mesma forma, quando você sente uma atração imediata ou até um incômodo diante de um símbolo, como um animal, essa reação não é gratuita. É um reflexo de forças internas que se movimentam. E aqui está o detalhe mais fascinante. Não importa se a escolha foi por algo que você gosta ou por algo que lhe causa estranheza. O inconsciente não trabalha apenas com preferências confortáveis. Muitas vezes, o que rejeitamos com força é justamente o que mais precisamos integrar. Intuição. A sabedoria imediata para Jung, a intuição não é magia nem adivinhação. É uma função psicológica legítima, tão real quanto o pensamento ou a percepção. Ela é a capacidade de captar significados de forma imediata, sem passar por um raciocínio lógico, passo a passo.
Quando você escolhe um animal instintivamente, está deixando que a intuição fale. É como se o inconsciente estivesse dizendo: olhe para cá. Este é o pedaço de você que precisa de atenção agora. Mas existe um perigo: racionalizar demais. Muitas vezes, depois da escolha, a mente tenta justificar: escolhi a águia porque sempre achei bonito o voo dela. Ou, escolhi o lobo porque vi um filme que gostei. Essas justificativas são defesas do ego, tentando transformar uma escolha profunda em algo trivial. Mas se você tiver coragem de ir além dessa racionalização, encontrará uma verdade muito mais transformadora. O inconsciente, como o espelho Jung, dizia que aquilo que não se torna consciente se manifesta em nossa vida como destino. O que ele queria dizer com isso? Que as partes de nós mesmos que ignoramos, nossos medos, desejos reprimidos, talentos esquecidos, acabam se revelando de outras formas. Em crises de relacionamento, em mudanças inesperadas, em sintomas físicos ou emocionais. Escolher um animal neste contexto é como segurar um espelho simbólico. Ele reflete não quem você acha que é, mas quem você realmente está sendo no momento. Reflete o que está ativo em sua psique hoje. E o mais importante, não se trata de uma definição fixa. Você não é a águia ou o lobo para sempre. Assim como a vida é movimento, os arquétipos também mudam de lugar dentro de nós. O que hoje está em destaque, amanhã pode ceder espaço para outra força. O convite à honestidade, esse primeiro passo exige uma coisa: honestidade consigo mesmo. Você não está escolhendo para agradar ninguém, nem para confirmar uma imagem idealizada de quem gostaria de ser. Está escolhendo para se enxergar de verdade. E enxergar-se pode ser desconfortável. Às vezes dói perceber que dentro de nós há feridas não cicatrizadas, medos que ainda governam nossas atitudes ou uma força reprimida que, por medo, nunca deixamos florescer. Mas é justamente esse desconforto que abre a porta para a transformação. Ao entender que uma simples escolha pode funcionar como um espelho do inconsciente, você começa a olhar para si mesmo com outros olhos. Cada reação, cada impulso, cada símbolo que toca sua alma passa a ser visto não como acaso, mas como mensagem. E é aqui que a jornada começa. Se o inconsciente fala por símbolos, e se os animais carregam em si a força dos arquétipos, então cada um deles, águia, serpente, lobo ou cavalo, é mais do que uma figura. É uma chave. No próximo capítulo, vamos entender por que os animais foram, desde os tempos mais antigos, símbolos universais que atravessam culturas e revelam o que há de mais profundo no ser humano. Desde que o ser humano começou a olhar para o céu estrelado e a viver em contato direto com a natureza, os animais se tornaram mais do que companheiros de jornada ou ameaças de sobrevivência. Eles se transformaram em espelhos simbólicos, carregados de significados profundos. Em quase todas as culturas, os animais foram interpretados como mensageiros do sagrado. Não eram vistos apenas como criaturas físicas, mas como representantes de forças invisíveis: coragem, astúcia, liberdade, renovação, lealdade, mistério. Cada animal evocava não só suas características naturais, mas também aquilo que despertava dentro da psique humana. A força ancestral dos símbolos, pense no xamanismo, praticado por povos indígenas ao redor do mundo. Para eles, cada animal é um guia espiritual, um aliado que ensina e protege. O voo da águia, por exemplo, sempre foi visto como um chamado à visão elevada, à clareza. Já a serpente, presente em mitologias da América, da Índia e da África, aparece como símbolo da vida, da morte e da transformação. Na Grécia Antiga, o cavalo era associado a Poseidon e também ao instinto indomável da natureza. Já o lobo, para muitos povos nativos da América do Norte, representava a lealdade ao grupo, mas também a coragem solitária de quem caminha sozinho em territórios hostis. Essas associações não surgiram por acaso. Elas nasceram da observação atenta da vida selvagem e do impacto emocional que cada animal provocava no ser humano. Quando um caçador via a destreza de uma águia, sentia algo maior do que simples admiração. Era como se o espírito da visão e do poder estivesse diante dele. Jung e o inconsciente coletivo Carl Gustav. Jung trouxe uma visão revolucionária. Esses símbolos não pertencem apenas às culturas que os criaram.
mas fazem parte de algo muito mais amplo, o inconsciente coletivo. Segundo ele, todos nós nascemos com imagens arquetípicas gravadas em nossa psique. Não são aprendidas, mas herdadas. Fazem parte da humanidade desde sempre. É por isso que, mesmo em culturas que nunca tiveram contato, encontramos símbolos semelhantes. A serpente como renovação, o pássaro como espírito, o cavalo como energia vital, o lobo como guardião da liberdade. Isso significa que, quando escolhemos um animal, estamos, na verdade, respondendo a um arquétipo universal, uma força que está viva dentro de nós e que encontra naquela imagem um canal para se manifestar. Mais do que preferências pessoais, muitas vezes pensamos que gostamos de um animal porque ele é bonito ou porque sempre nos atraiu desde a infância. Mas Jung nos lembra que há algo muito mais profundo em jogo. O símbolo nos escolhe tanto quanto nós o escolhemos. Se, em determinado momento, você sente afinidade pelo cavalo, talvez não seja apenas por sua beleza ou força física, mas porque dentro de você existe uma energia vital pedindo movimento, ação, direção. Se o lobo lhe desperta fascínio, talvez seja porque seu inconsciente esteja apontando a necessidade de reafirmar seus limites ou de encontrar um equilíbrio entre liberdade e pertencimento. O animal como chave do momento. Presente ou mais fascinante é que esses símbolos não nos definem para sempre. Eles são como fotografias da alma no instante atual. Hoje você pode escolher a águia, porque precisa de visão e clareza. Amanhã pode se sentir atraído pela serpente, porque chegou o momento de encarar sua sombra e se transformar. Essa fluidez é parte essencial do processo psicológico. Nós não somos fixos. Estamos sempre em movimento, em transformação. E os símbolos animais refletem isso de maneira viva. Uma linguagem que desperta os animais, portanto, funcionam como uma linguagem universal do inconsciente. Eles falam direto ao coração, sem precisar de explicações longas. Basta imaginar um cavalo correndo livre, uma serpente trocando de pele, uma águia planando no céu ou um lobo uivando para a lua. Cada imagem toca algo dentro de nós que vai além das palavras. Por isso este exercício não é trivial. Ele desperta algo que já está em você, mesmo que ainda não tenha sido reconhecido. O animal é apenas a porta. O que realmente importa é o que você encontra quando passa por ela. Poucos animais evocam tanta admiração quanto a águia. Seu voo majestoso, cortando os céus com precisão e imponência, sempre despertou no ser humano a sensação de que ela pertence a um mundo mais alto, mais puro, quase divino. Em muitas culturas, a águia é o pássaro do espírito, o mensageiro entre a terra e o céu, entre o humano e o sagrado. Na psicologia profunda de Carl Gustav Jung, a águia representa um arquétipo poderoso, a busca pela clareza, pela visão ampla e pelo sentido elevado da vida. Ela é a força que nos impulsiona a sair do imediatismo e olhar o todo, a perceber conexões invisíveis, a enxergar o que muitos não conseguem ver. O olhar que enxerga além e escolher a águia revela que, neste momento da sua vida, existe dentro de você uma necessidade de ampliar a visão. Você não está satisfeito com respostas rasas, nem com explicações superficiais. Precisa compreender o quadro completo antes de agir. Esse arquétipo traz consigo a capacidade de análise, de estratégia, de liderança natural. Pessoas em modo águia conseguem observar os detalhes e, ao mesmo tempo, não perder a visão global. Percebem padrões, riscos e oportunidades que escapam ao olhar comum. É como se houvesse dentro de você um chamado para voar mais alto, para sair das pequenas distrações e buscar uma perspectiva maior sobre sua própria vida. Talvez esteja diante de decisões importantes e sinta a necessidade de clareza antes de dar o próximo passo. O lado luminoso da águia, força da águia, é inspiradora. Ela traz a energia da lucidez, da precisão e da confiança tranquila. Quem vive esse arquétipo costuma ser visto como alguém em quem os outros podem confiar nos momentos de turbulência. É aquela pessoa que não se deixa arrastar pelo pânico, que consegue manter a calma e apontar o caminho em meio ao caos. Além disso, a águia desperta a busca por algo maior do que o cotidiano. É o espírito que anseia por sentido, que olha além da rotina e procura propósito. Se você escolheu esse animal, pode ser que esteja num momento
em que o superficial já não o satisfaz. Existe em você um desejo de conectar-se a algo mais profundo, seja a espiritualidade, seja uma visão renovada de sua própria vida. O perigo do distanciamento, mas todo arquétipo tem seu lado sombrio. No caso da águia, o risco está no excesso de altitude. Do alto, a vida parece ordenada, previsível, sob controle, mas essa distância pode se tornar uma forma de isolamento. A pessoa que vive demais no arquétipo da águia corre o risco de se desconectar da própria humanidade, das emoções, das fragilidades que dão calor às relações humanas. É como se estivesse sempre observando de cima, como um espectador, sem se permitir participar plenamente. Essa postura pode gerar solidão, dificuldade em pedir ajuda e até uma sensação de superioridade, de que apenas a própria visão é a correta. Jung alertava: quando um arquétipo domina demais, ele se transforma em máscara. No caso da águia, a máscara é a da autossuficiência intelectual, que esconde a vulnerabilidade e impede o contato autêntico com os outros. O equilíbrio necessário, se sua escolha foi a águia, talvez seja a hora de refletir. Você está usando sua clareza e visão para tomar decisões que realmente importam? Ou está se refugiando nas alturas para evitar descer e sentir a vida de perto? Sua lucidez está a serviço da transformação ou virou apenas uma forma de controle? O desafio aqui é integrar a força da visão sem perder a conexão com a experiência direta. É saber quando observar de cima e quando pousar na terra. Porque a vida não se vive apenas planejando. Ela exige coragem para se lançar, mesmo quando o resultado não está garantido. Descer para viver a águia lhe lembra que não basta enxergar. É preciso agir. Não basta compreender o todo. É necessário arriscar-se no detalhe. Você pode ter clareza sobre os caminhos, mas só o mergulho no concreto, nas relações, nas escolhas reais, nas vulnerabilidades expostas, transforma a visão em vida. O equilíbrio da águia está em unir sua capacidade estratégica ao coração humano, lembrando que sabedoria não é apenas enxergar longe, mas também sentir perto. A serpente sempre provocou emoções intensas na humanidade. Para alguns povos, ela era símbolo de sabedoria e renovação, para outros de perigo e engano. Sua imagem divide opiniões. Ao mesmo tempo em que desperta fascínio, também pode gerar medo e repulsa. Mas é justamente essa ambivalência que a torna tão poderosa no campo simbólico. Na psicologia de Carl Jung, a serpente representa o arquétipo da sombra. Tudo aquilo que escondemos, reprimimos ou rejeitamos em nós mesmos, mas que ainda assim continua vivo dentro da psique. A sombra que não cala quando escolhemos a serpente. Estamos em contato com uma parte da vida que pede transformação profunda. A sombra não é apenas um depósito de medos e defeitos. Ela também guarda talentos sufocados, desejos esquecidos e uma vitalidade que foi deixada de lado para que pudéssemos nos adaptar às exigências externas. O problema é que, quando negamos essa energia, ela não desaparece. Pelo contrário, volta de formas indiretas, em explosões de raiva, em relações complicadas, em escolhas impulsivas ou até em doenças psicossomáticas. A sombra, quando ignorada, governa nossa vida sem que percebamos. O veneno que cura o veneno da serpente é um dos símbolos mais reveladores. Em dose alta, destrói. Em dose controlada, cura. Assim também é com os conteúdos reprimidos dentro de nós. Se não os reconhecemos, podem nos intoxicar. Mas se os encaramos e integramos, tornam-se fonte de força, criatividade e autenticidade. Escolher a serpente indica que sua psique está pedindo esse mergulho. Encarar aquilo que você tem evitado, trazer à luz o que ficou nas sombras. Não se trata de um simples mudar de fase, mas de um processo de renascimento. Assim como a serpente troca de pele para crescer, você também é chamado a deixar para trás algo que já não serve mais. Transformação radical. A serpente convida à coragem. Ela nos lembra que não existe crescimento sem morte simbólica. Morrer para um papel antigo, para uma identidade que já não nos cabe, para hábitos que drenam nossa energia. É o arquétipo da metamorfose, do desprendimento, da chance de recomeçar. Esse processo pode ser desconfortável. A sombra não se revela em tom suave. Ela exige confronto.
Talvez você sinta medo de olhar para feridas antigas, vergonha de desejos inconfessáveis ou resistência em admitir verdades que não combinam com a imagem que construiu de si mesmo. Mas justamente aí está o portal da transformação. O lado luminoso e o lado sombrio arquétipo da serpente traz dois potenciais. O luminoso, poder de reinventar-se, despertar da criatividade, reconexão com a intuição e a vitalidade instintiva. Quem atravessa uma etapa serpente pode renascer para uma vida mais livre e autêntica. O sombrio, risco de ficar aprisionado no autoanálise sem fim, em crises intensas que não encontram saída, em manipulação ou isolamento. A chave é integrar, não se perder. Reconhecer a força da sombra sem deixá-la dominar. Perguntas que despertam. Se a serpente foi sua escolha, talvez seja a hora de se perguntar: que pele antiga preciso deixar para trás? O que tenho evitado enfrentar, mas continua chamando à minha porta? Estou disposto a olhar para minha própria escuridão para encontrar nela a luz que me falta? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas só de se permitir senti-las, você já está no caminho da transformação. A sombra, como aliada Jung, sempre reforçava: a sombra não é inimiga. Ela é parte do processo de individuação, o caminho de tornar-se inteiro. Integrar a sombra significa acolher nossas contradições e aceitar que somos feitos de luz e de escuridão. A serpente, nesse sentido, não chega para assustar, mas para libertar. É ela quem abre o portal da autenticidade, trazendo de volta fragmentos da alma que ficaram escondidos por anos. Ao escolher a serpente, você está diante de um convite profundo: deixar morrer o que já não serve para renascer mais verdadeiro. Um convite desafiador, mas também libertador. O lobo sempre habitou a fronteira entre dois mundos, o da vida selvagem e o da convivência em grupo. Ele é, ao mesmo tempo, um animal de manada e um solitário capaz de sobreviver sem apoio. Essa ambiguidade faz dele um dos símbolos mais ricos da psique humana. Na visão arquetípica, o lobo representa a liberdade indomável, o instinto que protege o território interno e o guardião que sabe quando é hora de permanecer com os outros e quando é hora de seguir sozinho. A escolha do Lobos e o Lobo foi sua escolha. Isso pode indicar que você está em um momento de vida em que precisa afirmar seus limites. Talvez já tenha permitido invasões, já tenha cedido demais para agradar ou manter vínculos, e agora sente a urgência de marcar o que é seu. O lobo aparece como protetor, lembrando que sua energia e sua intimidade precisam ser preservadas. Esse arquétipo também pode surgir em fases de transição. Jung dizia que o guardião do limiar é aquela força que se apresenta quando estamos prestes a atravessar uma porta, deixar para trás uma etapa e começar outra. O lobo, nesse sentido, funciona como sentinela. Está ali para garantir que você não perca sua essência nesse processo de mudança. O lado luminoso do lobo, o lobo, tem qualidades preciosas. Intuição aguçada. Ele percebe intenções ocultas, fareja perigos e enxerga além das aparências. Lealdade. Quando escolhe um grupo, protege com coragem e fidelidade. Coragem independente. Sabe caminhar só quando necessário, sem perder-se no medo da solidão. Quem vive sob o arquétipo do lobo costuma ter uma percepção fina das relações humanas. Muitas vezes, identifica falsidade ou manipulação antes que os outros percebam. Essa sensibilidade pode ser uma proteção poderosa em momentos de vulnerabilidade. O perigo do isolamento, mas também existe o outro lado. O lobo que nunca baixa a guarda pode se tornar prisioneiro da própria vigilância. Desconfiar de tudo e de todos pode levar ao isolamento, à exaustão e à incapacidade de receber apoio genuíno. Aqui está o ponto delicado. A mesma força que protege pode também afastar. O excesso de independência, em vez de liberdade, gera solidão. A autoconfiança, quando inflada, vira desconfiança crônica. Se você se identificou com o lobo, talvez seja importante se perguntar: estou protegendo minha essência ou fugindo da intimidade? Meus limites estão saudáveis ou estão se transformando em muralhas? Minha independência é força ou é medo disfarçado? O lobo, como mestre do equilíbrio, integrar o arquétipo do lobo, não significa viver em constante alerta.
Significa aprender o equilíbrio entre pertença e autonomia, ser capaz de confiar quando há segurança, mas também saber se retirar quando há ameaça. O lobo nos ensina que força verdadeira não está em caminhar sempre só, mas em escolher conscientemente quando abrir e quando fechar as portas da alma. O chamado do lobo ou uivo do lobo, ecoando na noite, é um dos sons mais simbólicos que existem. Ele não é apenas um chamado para a manada, mas também um grito de afirmação. Eu existo, este é o meu território, esta é a minha voz. Quando o lobo surge como seu arquétipo, ele pode estar chamando você a recuperar sua voz. Talvez seja a hora de reafirmar quem você é, de expressar sua autenticidade, de não se calar diante do que já não pode mais ser tolerado. Força e vulnerabilidade. Aprendizado do lobo está em reconhecer que ser forte não significa ser impenetrável. A verdadeira coragem é baixar a guarda diante daqueles que já provaram merecer confiança. A vulnerabilidade, quando escolhida com sabedoria, é também uma forma de poder. Ao escolher o lobo, você se coloca diante da tarefa de proteger sua liberdade sem se fechar para o afeto. É uma dança delicada entre a independência e a conexão, entre a solidão fecunda e a pertença sincera. Desde os primórdios da humanidade, o cavalo esteve ao nosso lado. Foi companheiro de batalhas, aliado nas longas viagens, força de trabalho nos campos e inspiração em mitos de várias culturas. Muito além de sua presença física, ele sempre carregou um simbolismo profundo, o da energia vital que nos move para a frente. Na visão de Jung, o cavalo representa o impulso instintivo, a paixão que desperta e a força que nos faz atravessar longas distâncias, externas e internas. Ele é a lembrança de que sem movimento a vida se estagna, mas sem direção a energia pode se dispersar. O chamado do movimento, se o cavalo foi sua escolha, talvez seja porque você está vivendo um momento de efervescência interna. Pode sentir uma energia nova surgindo, uma vontade de romper rotinas, de iniciar projetos, de expandir fronteiras. O cavalo aparece quando a psique pede ação. Essa força é preciosa. Ela é capaz de tirar você da paralisia, da estagnação, de situações em que parecia não haver saída. O arquétipo do cavalo reacende o entusiasmo, a paixão e a capacidade de acreditar novamente no futuro. O lado luminoso do cavalo, entre as qualidades que o cavalo desperta, estão vitalidade, energia física e emocional para enfrentar desafios. Determinação. Capacidade de percorrer longos trajetos sem desistir facilmente. Entusiasmo. Alegria de se lançar em novas jornadas, trazendo inspiração também para os outros. Quem vive uma fase cavalo costuma contagiar as pessoas ao redor com seu dinamismo. É alguém que movimenta, que dá o primeiro passo, que sacode a inércia. O perigo da dispersão, mas há um risco, a energia sem direção. O cavalo indomado corre veloz, mas pode se perder em círculos, gastar toda a força sem chegar a lugar algum. Na vida humana, isso se traduz em ansiedade, inquietação, pressa para mudar tudo ao mesmo tempo, ou necessidade constante de novidades que nunca satisfazem de fato. É a busca por movimento pelo movimento, sem propósito. Por isso, se você escolheu o cavalo, é importante se perguntar: para onde estou canalizando minha energia? Meu impulso é uma resposta a um chamado interno, ou apenas uma fuga de algo que não quero enfrentar? Estou avançando rumo ao que realmente importa, ou apenas correndo para não ficar parado? A energia que pede direção, o grande aprendizado do cavalo, é a canalização consciente da força vital. Não basta ter energia, é preciso saber direcioná-la. A verdadeira potência do cavalo não está apenas em correr, mas em levar o cavaleiro ao destino certo. Aqui, o convite é unir instinto e consciência. Escutar o corpo, sentir a vitalidade pulsando, mas também alinhar esse movimento a objetivos que nutram sua alma. Caso contrário, o risco é gastar a vida em corridas intermináveis, que não constroem nada duradouro. O corpo, como guia o cavalo, também simboliza nossa ligação com o corpo. Ele nos lembra que a vitalidade não é apenas uma ideia abstrata. Ela pulsa nos músculos, na respiração, no ritmo do coração. Muitas vezes, estamos tão presos ao mundo mental que esquecemos que o corpo é a ponte direta com a energia da vida. Escolher o cavalo
pode ser um chamado para reconectar-se com sua fisicalidade, mover-se mais, cuidar da saúde, ouvir os sinais do corpo como mensagens da alma. Paixão transformada em propósito quando equilibrado. O arquétipo do cavalo transforma paixão em propósito. O que antes era apenas impulso passa a ser caminho. O movimento ganha sentido. A energia se torna criação. E é nesse ponto que o cavalo se torna aliado do processo de individuação descrito por Jung. Ele dá o combustível necessário para avançar em direção ao que é mais autêntico em você. Se o cavalo foi o animal que chamou sua atenção, talvez seja hora de direcionar sua energia para algo que realmente faça seu coração vibrar. Não desperdice sua vitalidade em corridas vazias. Escolha um destino que valha a jornada. Depois de percorrer o voo da águia, a metamorfose da serpente, a liberdade do lobo e a vitalidade do cavalo, chegamos a um ponto essencial. Você não é apenas o animal que escolheu. Esse símbolo revela o que está mais ativo em sua vida agora, mas não define quem você é para sempre. A psique é dinâmica, e os arquétipos se movem como estações. Cada um chega no momento certo para ensinar, transformar e depois dar espaço a outro. O perigo, como alertava Jung, é identificar-se demais com um só arquétipo e esquecer o restante de si. A águia que nunca pousa perde o calor da vida. A serpente que não se abre se enrola em si mesma. O lobo que desconfia de todos termina só. O cavalo que corre sem destino se exaure. A verdadeira sabedoria está em integrar. Permitir que cada força simbólica viva em você, sem aprisioná-lo. Usar a clareza da águia, mas não se afastar das emoções. Abraçar a sombra da serpente, mas não se perder nela. Honrar a liberdade do lobo, sem fechar-se para a confiança. Canalizar a energia do cavalo, sem desperdiçá-la em corridas vazias. Integrar é tornar-se inteiro. É viver em movimento, aberto à transformação, atento ao que cada arquétipo revela em cada fase da vida. E aqui está o convite final. Nos próximos dias, mantenha presente a imagem do animal que escolheu. Pergunte-se: como posso viver hoje a sabedoria que ele me trouxe? Mas, ao mesmo tempo, não se esqueça de olhar também para os outros animais. Aqueles que não escolheu ainda vivem dentro de você, aguardando o momento de aparecer. O animal que você escolheu hoje não é um fim. É apenas uma chave. Uma chave que abre a porta para a sua própria profundidade. O verdadeiro caminho começa quando você se permite atravessá-la. E se este vídeo falou com você de alguma forma, se despertou reflexões, ou trouxe clareza para o seu momento de vida, eu peço que deixe o seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que também precisam desse olhar para dentro. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Aqui nós seguimos juntos explorando os caminhos da alma, da psicologia profunda e da sabedoria que nos ajuda a viver com mais consciência e verdade. Obrigado por estar aqui.